a, no planejamento de longo prazo, que você faz essa reserva de oportunidade, você vai pensar na sua carteira de renda fixa. Por que carteira de renda fixa? Porque normalmente você não faz uma alocação em renda fixa só numa coisa. Eu não sei se a sua avó falava isso, mas muitas avós falavam o seguinte: não coloque todos os ovos numa cesta só. Por quê? Porque se a cesta cair, essa cesta cair, quebra todos os seus ovos. Então, quando você vai fazer uma carteira de renda fixa, você coloca um pouco num CDB, outro pouco numa LCA de outro banco, aí coloca um pouco no Tesouro Direto não, tô pegando a mania do pessoal confundir os produtos do Tesouro Direto com o Tesouro Selic, com o programa, né? Então, Tesouro Selic, ou no Tesouro IPCA, ou no Renda Mais, ou na Educa Mais, você vai variar essa sua alocação. Por quê? Porque se um der muito errado, os outros estão lá intactos, ou seja, você distribuiu em cestas diferentes. Até em renda fixa você precisa fazer isso. Imagina que eu tivesse todo os investimentos alocados só no CDB do Banco Master. Olha a situação. Talvez. Qual é o valor máximo que, por instituição, é bom que você saiba disso, por instituição e por CPF, o valor máximo ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito é 250 mil. Então, se você tivesse aí 1 milhão, sei lá, 1 milhão, 250 mil, 1 milhão seria todo perdido e você iria recuperar só os 250 mil. Agora tem a carteira de renda variável, que também você precisa, aí essa sim que você precisa diversificar muito. E estar atento, e que muita gente fala muitas coisas muito diferentes, tem várias abordagens, tem gente que diz que a análise técnica é muito boa, que com a análise técnica você vai sempre ter bom resultado. Tem gente que fala que a análise fundamentalista é que resolve tudo, por longo prazo principalmente. Eu costumo dizer que a análise técnica ela serve muito para o médio ou curto prazo. E a fundamentalista ela se aplica mais ao longo prazo. No entanto, nenhuma das duas garante nada. Tenha em mente que nenhuma dessas duas análises garante nada. Ninguém garante nada. Então, em renda variável, você não sabe se a empresa vai quebrar, você não sabe. Aí você diz, não, mas eu ouvi falar que na renda variável tem uma comissão de valores imobiliários que fiscaliza, que fica de olho, realmente fiscaliza. Agora, me diga uma coisa, você ouviu falar da Lojas Americanas? Ou daquele pessoal do Grupo X? Não sei se você ouviu falar disso, né? Ou seja, não tem como você ter uma garantia. A única coisa que você pode fazer para diminuir o risco de renda variável é a diversificação. E tem teorias acadêmicas que falam o seguinte, que essa diversificação tem que ser feita em 7 a no máximo 14 ativos. Isso é uma teoria acadêmica. Fizeram várias comparações de várias carteiras. No entanto, se você for olhar grandes fundos, você vai ver que eles não têm 14. Eles não têm 7, muito menos. Então, uma coisa que você pode fazer é observar o que os grandes fundos fazem. Ou seja, se você fosse limitar a 14 ativos, se você fizer uma escolha muito criteriosa, pode até ser que você tenha bons resultados, mas ainda está correndo um risco considerável. O que eu costumo fazer em carteiras iniciantes é colocar empresas bem consolidadas, empresas que são muito antigas, que têm mais de 50 anos de existência, que tem costuma ter uma administração muito transparente e também tem algumas questões que sempre são bastante pertinentes, que é sobre a quantidade de ações que tem aberta ao público, a quantidade que está na mão de quem pode controlar a administração da empresa e outros detalhes que você pode aprender ao longo do tempo, assistindo mais vídeos, comprando livros, mas tem detalhes que precisam ser observados. Então,
Inclusive tem um canal aqui no YouTube que é o mais, talvez, radical nesse ponto, que eu não vou falar o nome, porque de repente ele pensa que eu estou aí tentando puxar a audiência dele só por citar o nome. Mas tem um cara aí que ele é muito radical e ele faz uma verdadeira pulverização da carteira. Ele só sai comprando qualquer coisa a qualquer preço e vai colocando lá e diz ele que tem bom resultado. Eu não sei, né? Eu faço uma escolha com base em fundamentos, no mínimo, mas eu sigo essa recomendação da diversificação extrema. Então tem uma diversificação muito maior que 14 ativos. Inclusive vai passar disso, vou até colocar mais, vai passar muito mais do que o que tem. Mas a diversificação é uma forma de diminuir o risco, porque se uma der muito errado, pode ser que tenha uma que dê muito certo. Se tem uma que, inclusive teve uma que deu muito errado, né? 99% de perda, uma ação. Mas teve outros que deu 60% de ganho, 40%, 30%. Então tem uma compensação e ainda continua muito bem em relação, se você for comparar com a maioria das outras carteiras, ainda está muito bem. Ou seja, esse plano de diversificação está funcionando. A outra coisa é a sua pergunta sobre qual é o melhor para que você invista, banco ou corretora. Esse é o tópico 5. A questão do banco, o banco tem algumas vantagens, mas não é o local ideal para você investir. O banco ele tem a comodidade, digamos que a vantagem do banco é a comodidade. Você não precisa fazer nada. Normalmente você tem uma lista lá de investimentos que são recomendados. Às vezes o próprio gerente aborda você querendo que você compre lá um quilo de capitalização. Não sei se você já passaram por isso, mas eu já me ofereceram várias vezes isso ao longo da vida. Mas isso não é investimento. Então, o banco tem a comodidade. A grande vantagem do banco é a comodidade. Talvez também a segurança, dependendo do banco. E também porque ele oferece ali alguns serviços que acabam trazendo alguma vantagem. Mas se você quer ter mais acesso a mais produtos, uma diversificação maior de produtos, inclusive não só, porque o banco só pode oferecer produtos dele. A corretora você já pode ter acesso a produtos de outros bancos que acaba diversificando bastante as suas opções. Então, em vez de se você tem conta no Bradesco, você comprar só CDB do Bradesco, se você tiver uma corretora, você pode comprar do Banco Votorantim, uma taxa melhor, um prazo menor. Aí você quer resolver uma coisa, eu quero guardar esse dinheiro aqui só por 3 meses que eu vou resolver um negócio aqui há 3 meses, coloca no CDB do Votorantim, aí recebe 3 meses depois, uma taxa um pouco melhor do que a que o Bradesco oferece. Aí você tem conta lá no Banco do Brasil, pode comprar um CDB do Banco Inter e assim vai, né? Você pode ver o que é melhor, além de que você tem acesso a investimentos que não estão disponíveis dentro do banco, porque o banco não pode fazer esse tipo de oferta. Então temos aí a vantagem na questão de ser melhor ou pior, é a questão, um tem uma extrema comodidade, mas o outro tem a diversidade que geralmente é necessária para que você possa fazer os seus investimentos com mais autonomia. O ponto 6 são as recomendações gerais. Daí você tem, primeira recomendação, defina seus objetivos. Você não pode simplesmente começar a investir sem nenhum objetivo. Tem gente que coloca objetivo que não é concreto, tem gente que coloca objetivo que é inalcançável, então tem que tomar cuidado com isso. O objetivo precisa ser concreto, precisa ser realizável e precisa ter objetivo nobre.